Olá, meus amigos, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil. E com muita alegria e satisfação na minha alma que eu saúdo a igreja e aos irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Meu amigo, você que ainda não é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil, entra lá no nosso canal, veja lá os sininhos das notificações, aperta um daqueles sininhos lá e já seja inscrito aqui no nosso canal Evangeliza Agora Brasil. Manda um joinha, tá bom? E compartilhe com seus amigos. E você, meu amado, meu irmão, meu amigo, que já é inscrito aqui no nosso canal Evangeliza Agora Brasil, que gosta do nosso conteúdo, gosta da nossa mensagem, por favor, eu peço a você que compartilhe, repartilhe, partilhe nos grupos do WhatsApp da sua igreja local. Faça com que essa mensagem alcance muitas pessoas. Faça com que essa mensagem vá bem avante, tá bom? E eu serei agradecido a você. Sou o evangelista Jailson Jussier e hoje nós vamos trazer uma mensagem para os corações. Vamos trazer uma mensagem que Deus ministrou à minha alma, ministrou ao meu espírito. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos. Vamos começar do 2, diz assim: primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 2, diz assim: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Verso 3: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Verso 4: não temos nós direito, vou aqui marcar um pormenor aqui, essa palavra direito. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. E Cefas, no hebraico Cefas é Pedro. Isso aqui é o versículo 5. Vamos ler agora o número 6. Diz assim: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Em outras traduções, esse direito de deixar de trabalhar não temos eu e Barnabé o direito de deixar de trabalhar no secular. Isso aqui é tremendo. Verso 6. Agora vamos para o verso de número vamos para o verso de número 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Versículo 13: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Isso aqui é uma regra. A ciência da interpretação, ou seja, a hermenêutica, ela tem as suas regras, e uma das regras é deixar a Bíblia se explicar por si mesma. Então aqui a Bíblia já está explicando por si mesma. Olha aí como é tremendo. Não sabeis vós, os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto do altar participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho. Em outras versões assim: os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Graças a Deus por essa infalível palavra do Senhor. Nós vamos hoje falar sobre os que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos trazer um assunto talvez não muito pregado, ensinado, verbalizado, ou seja, orientado ao povo de Deus, à sua igreja, assim eu digo. Como vai fazer 21 anos que eu sei desse assunto aqui, que eu estou vivendo esse assunto aqui, viver da excelência do Evangelho.
abandonei tudo do secular há 20 anos atrás, somente me separei para o sagrado, ou seja, o santo ministério. Isso é bíblico. Quero aqui abrir um parênteses para você, irmão, para você que é pastor, eu abri um parênteses, depois eu fecho. Aqui tem um mandamento, nesse parênteses aqui que eu estou abrindo. Viver do evangelho é bíblico. Como é que você prova, pregador? Vou dizer agora, viver do evangelho é bíblico, é um mandamento. Abri um parênteses, porque ordenou ao Senhor os que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Fecha parênteses. Então quero trazer esse assunto aqui sobre essas, talvez está sendo até polêmica. Dar uma oferta para um pregador é bíblico? Alguém cobrar é bíblico? Algum cantor itinerante, seja uma cantora itinerante, um pastor itinerante, como é o caso da minha pessoa. Eu sou, pelo favor e misericórdia de Deus, pelo favor divino, nós somos um pastor itinerante. A cultura nordestina, não vou generalizar toda a cultura nordestina. A cultura nordestina, ela é um pouco que tosca. A cultura nordestina, do nordestino, nessa área aqui, ela é muito fechadona. Eu posso dizer que, não todos, mas alguns líderes são fechadão para esse assunto aqui. A cobrar, você vem aqui, quer me pedir uma oferta. Querido pastor e líder, quero dizer para você que as ofertas e os dízimos é para manutenção, não para benefício pessoal de ninguém. Na época dos apóstolos, os itinerantes sobreviviam do altar. Todos que pregavam o evangelho, desde Paulo até as epístolas universal, você vai ver João recebendo reclamação de um indivíduo, me esqueci o nome dele, que não estava recebendo e dando hospitalidade aos itinerantes. E aqui trazendo uma lembrança bíblica, Jesus foi mantido pelas mulheres. Jesus trabalhou, sim, Jesus trabalhou até os 30 anos, foi carpinteiro junto com seu pai. Quando chegou 30 anos, que é justamente 30 anos, é profético, Jesus, ele vai entrar no ministério sacerdotal, que na época do Velho Testamento, o levita e o sacerdote, quando eles entravam, eles largavam tudo, e a função deles era somente de sobreviver. Todo o mantimento do templo era do sacerdote levita. Isso é bíblico. E no Novo Testamento, Paulo vai defender a sua autoridade apostólica. Ele vai refutar os falsos apóstolos. E você vai ver Paulo direito. Não temos nós direito de comer e de beber. Está no versículo 4. Não temos nós direito de comer e de beber. Não temos nós direito de levar conosco uma irmã. Quer dizer, até os apóstolos nas viagens tinham que levar suas esposas. Você que é pastor, quando for trazer um pregador e seja uma pregadora, você tem direito de pagar as passagens, seja de ônibus ou de avião, de ida e volta seja um pregador, sua esposa, ou seja, uma cantora com seu esposo. Isso é bíblico que eu estou falando aqui. Então está tendo essa confusão, muitas pessoas estão se reclamando nos dias de hoje, porque há muita gente cobrando para pregar. Quero dizer para você que sou contra cachê. Sou contra quem cobra valor X, como alguns por aí estão cobrando coisas exorbitantes, como 20 mil, 25 mil reais. Sou contra esses exageros, mas como
a cultura nordestina é meia arcaica. Não estou generalizando, que a itinerância no sul do país e no sudoeste do país é muito aberto, né? Aqui no Nordeste precisa ser ensinado. Quero dizer para você, meu querido pastor, você que é empresário, que ganha muito dinheiro, que às vezes critica os pregadores que sobrevivem, ou os cantores que sobrevivem do ministério. Quero aqui refutar as pessoas que traz um cantor, traz um pregador. Não estou falando de igrejas que não têm condições, porque quero deixar aqui uma orientação para os pregadores. Por favor, pregue nas igrejas que dão condições de dar uma oferta para você, mas seja fidedigno às igrejas que não têm condição de dar nenhuma oferta. Vá, cumpra o seu dever de pregador, de itinerante. Seja uma igreja que não tem condições, estou falando de uma igreja que não tem condições de dar uma oferta, de pagar uma passagem. Vá à igreja, honre. Jesus disse um princípio: quem for fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, quero dizer para algumas pessoas que estão dizendo coisas sem saber, sem fundamento bíblico nenhum. Dar oferta é bíblico sim. Dar oferta e tirar uma oferta para um pregador, principalmente para quem vive do ministério. Então, meu amigo, quando você for levar um pregador para a sua igreja, eu aprendi isso com o pastor Jailson. Quando um pastor vier até você, você cobra, você vai colocar responsabilidade para ele. Não, pastor, eu não cobro. Me dê hospedagem, que eu sobrevivo disso. Me dê hospedagem, comida, passagem de ida e de volta, seja de ônibus ou de avião, e me dê uma oferta nas condições que a igreja pode me dar. Isso é bíblico, isso é salutar, isso é excelência do evangelho. E você, pastor, que ignora quando um pregador diz assim: pague, quero que o pastor pelo menos pague a gasolina e me dê uma oferta. Aí você vai dizer, talvez vai dizer assim: não, a nossa igreja não dá oferta, a nossa igreja só dá a gasolina. Me diga uma coisa, meu amigo, você que é empresário, você que está abastado hoje, que é empresário, que vive bem, cuidado, porque eu vi muitos empresários que fecharam a mão. Irmão, aprenda o que é semear no reino. Eu digo porque eu já semeei na vida de um pastor. Não vou falar a oferta, mas foi uma oferta X, gorda, que chamamos de gorda. Eu já ofertei na vida de um pastor que vive da obra. Eu já ofertei. Não vou dizer por falta de ética. Saiba semear. Quando você abençoa um pregador, você está trazendo uma semente para a sua igreja e está semeando no reino de Deus. Qual é a lei da semeadura? É a colheita. Se você está semeando ali no ministério, seja de um pregador, de um missionário itinerante, de uma cantora itinerante, você está colocando um plantio no reino de Deus. Abra sua mente. Então, quando um pregador, um cantor lhe pedir para dar uma oferta e pagar a gasolina, ou alguém, pastor, me pague a passagem e ir de volta, é um direito de qualquer igreja de dar a passagem de ida e de volta, seja de avião ou não, você tem direito, porque Paulo vai dizer no versículo 13: não sabeis vós os que administram o que é sagrado? Administra. Um pregador itinerante, ele administra. Querido pastor, quantos itinerantes você levou para a sua igreja? Quantas pessoas não foram sair aí salvas? Pessoas foram restabelecidas, libertas. Quantos ministérios Deus não reedificou? Ou seja, pessoas que não pensavam em ser obreiro através de uma palavra profética.
obreiros Deus levantou, Deus ressuscitou chamadas, Deus trouxe desviado através das mensagens dos itinerantes, mensagem de incentivo ao chamado, mensagem de salvação, que Jesus salvou através desses itinerantes. Quantos avivamentos e despertamento Deus não levou para a sua igreja? Quanto despertar através, porque um pregador itinerante ele pode ser uma tocha, num dia só, numa igreja, num culto só, ou seja, num congresso só. Um itinerante ele pode trazer um despertar, ele pode ser um instrumento, ou seja, ele pode ser instrumentalizado por Deus. Em qualquer igreja que Deus levar ele, Deus pode trazer um grande despertar através dos itinerantes, seja um despertar na oração, seja um avivamento que Deus queira levar, seja um despertar na área de evangelismo e missões, abrir os olhos, trazer um seminário sobre escatologia, tudo isso, os itinerantes têm essas bagagens. Então, quantas pessoas aí da sua igreja, família foram restabelecidas, desviaram, voltaram através de uma mensagem profética dos itinerantes. Então, valorize, meu amigo pastor, os itinerantes, porque eles não sabeis vós que administram o que é sagrado, come do que é do templo, e que os de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Então, os itinerantes, eles administram o que é sagrado. Então, se eles administram, eles têm que comer do que é do templo. Então, meu amigo pastor, o itinerante, ele tem luz para pagar, água para pagar, ele faz feira que nem você faz. Se você oferecer gasolina, você acha que o itinerante vai comer gasolina, meu querido pastor? E se você não quiser nem dar gasolina, você está plantando, você está semeando, ou você está rechaçando um itinerante, está repudiando, você está fechando a porta na cara de Deus. Eu vou dizer aqui que Deus está me dizendo, você está fechando as portas na cara de Deus, e você pode Deus cobrar de você. Não estou dizendo que Deus é um Deus do juízo porque você não vai dar uma oferta, mas eu quero dizer para você que itinerante não vive só de comer gasolina, não. Um itinerante, ele tem o aluguel, às vezes, alguns vivem de aluguel, tem o aluguel para pagar, tem a feira para fazer. Não estou aqui fazendo barganha, eu estou falando da minha vida, eu estou falando do viver. Eu me separo, tem horas que eu tenho que ficar no quarto, separado, para orar, para Deus me dar mensagens, me dar iluminações, revelações, me dar unção, para expulsar demônio, ganhar almas. E eu estou falando de uma pessoa separada. Eu não estou falando de pseudos pregadores. Não estou falando daqueles que estão enveredando pelo caminho de Balaão, não. E você, meu querido pastor itinerante, não faça disso um meio de barganha. Não faça disso como uma profissão. Aqueles que vão pelos caminhos de Balaão, o fim deles é trágico. Eu sei que alguns estão entrando no ministério da pregação, ministério da itinerância, para ter lucros pessoais, para benefícios pessoais, pensando em receber oferta, para um dia ter um carro 0 quilômetro, para comprar uma casa, para ter cartões de crédito, para ter uma conta gorda no banco, para dar luxo à sua esposa. Meu querido, esses que vão por esses caminhos do profissionalismo, porque certo pastor disse, ministério não é uma profissão, ministério é um chamado de Deus que arde no coração. Eu estou falando de uma pessoa. Você não está vendo eu orar, me consagrar, jejuar. Eu não vou dizer da minha vida, da minha consagração, mas eu estou dizendo da prática que eu vivo há 20 anos, da excelência do evangelho. Fui em alguns estados, Deus me deu a honra, mas quero dizer para você itinerante e você para pastor,
As ofertas e os dízimos não é para os missionários. Eles são itinerantes, os missionários vivem, eles têm que deixar tudo para levar a sua família. Eu conheço um pastor que ele era bancário na década de 80, o bancário era como se fosse rico hoje. Pastor Lúcio disse: pastor Jailson, eu larguei salários e salários só para viver da excelência do evangelho. Eu conheço muitos que deixaram o trabalho secular. Então, se Deus lhe chamou para deixar de trabalhar no secular um dia, agora busque a Deus, se entregue a Deus, tem que ser uma entrega. Eu estou falando de pessoas que estão no altar, que é uma pérola de revelação no altar de Deus. Não estou falando de vagabundo espiritual que estão enveredando por caminhos tortuosos. Por esses caminhos aí eu não vou. Então quero aqui deixar para você itinerante, que Deus te chamou, que vê as portas fechadas, passas escassez, sente solidão, vê críticas. Você tem que encarar as críticas, encarar as rejeições, encarar os falatórios, os desertos, tem que encarar as portas fechadas, porque no dia que Deus abrir, escancarar, você vai ver a prosperidade, você vai ver Deus colocar você em lugares que você nem imagina. O itinerante sofre às vezes o desânimo, o desgaste, acha às vezes que Deus o abandonou, as críticas vêm, mas torne essas críticas como construção para o teu ministério, para desenvoltura, para lapidar o seu caráter. Você que é itinerante, levante a sua cabeça, pague o preço que Deus quer que você pague na consagração, meta a cara na Bíblia, leia a Bíblia, muita Bíblia mesmo, para quando você levar palavra, levar pasto verde para o povo. E quando um dia você entrar num congresso, num culto, os pastores vão sentir que há um brilho em você, há uma unção na sua vida. Busque a unção, peça, você que é itinerante, nunca deixe na sua oração de pedir unção a Deus, de pedir autoridade a Deus. Peça a Deus graça para superar os dias difíceis, porque o itinerante às vezes sente o abandono, sente solidão, às vezes há um desespero, bate na alma. Isso acontece comigo, vem o desânimo, porque todo homem que tem uma chamada, tem um chamado, todos eles um dia passaram, duvidaram da tua chamada, duvidaram da sua chamada. Todo homem que tem a certeza do seu chamado, um dia vai duvidar da sua chamada. Vem a dúvida, mas não seja um covarde. Deus não trabalha com frouxo. Então as ofertas, meu querido pastor, e dízimo não é para levantar templos. Não tenho nada contra a construção de templos, não tenho nada. Mas os dízimos e as ofertas é para você plantar na vida dos itinerantes, dos pregadores que sobrevivem. Eu não estou falando de malandro e picareta. Eu estou falando de pessoas que vivem mesmo, que têm essência, que têm um chamado de Deus para viver do Evangelho. Porque é um mandamento e ordenou o Senhor que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Viver do Evangelho, pregador, se Deus te chamou a viver do Evangelho, é bíblico. Se Deus te chamou para você largar tudo, Ele vai dar o sinal, o momento certo. Esse momento certo para mim veio no ano de 2005 para 2006. Então, as ofertas e dízimos não é para gastar com departamentos, não tem nada a ver com isso. As ofertas é para manter missionários e ofertar os itinerantes, não é para construção de templos enormes. Não que uma igreja não tenha o direito de fazer construções. Construir templo também é bíblico. Só que a ênfase não é construir templo, a ênfase é abençoar os pregadores, ou seja, os evangelistas itinerantes. Tá bom, meu amigo pastor? Tome cuidado, pare de criticar, abençoe os itinerantes. Itinerante não vive só de... E pare de dar migalha itinerante, chegar
quando chegar um itinerante aí, e dar uma miséria a um itinerante, chegar e dar 5, 10 reais. 5, 10 reais não dá para comprar nem um pacote de café, tá bom, meu amigo? Então tenha cuidado, que hoje você está bem de vida. Eu conheço um monte de empresários que estão falidos, porque mirraram, era mão mirrada, não souberam fazer o plantio, não semearam na vida dos itinerantes e dos missionários. Se você um dia quiser ofertar um missionário em outro país, oferte, é bíblico também. Mas se tem os itinerantes da cidade, daqui dessa cidade, abençoe os itinerantes que sobrevivem do evangelho, porque se você continuar fechando a mão, vai ter um dia que Deus vai cobrar de você, e você pode trabalhar até na federal ganhando 20 mil reais. Jesus pode fechar uma porta para você e você viver, o que um itinerante vive, de escassez. Às vezes amanhece o dia, não tem às vezes nem um pacote de café. É a vida de itinerante. Mas você que é itinerante, às vezes não tem nem um pacote de café. A gente amanhece o dia, não tem nem um pacote de café para fazer o café. A vida itinerante é cheia de altos e baixos. É uma roda gigante. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. Saiba quando vier os tempos difíceis, que Paulo sofreu isso. E Paulo diz assim, se os outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho. Sabe o que é que Paulo fazia? Tendas. A igreja de Filipos deu uma oferta para ele. Paulo começou a sobreviver de tendas, para não pôr o impedimento. Então você peça a Jesus estratégia. Tem as suas tendas. Quais tendas? Vender Bíblia, vender livro, vender gravata, vender cinto. Tem alguns materiais. Venda meia, camisa, como essa daqui de evangelismo, broche, entendeu? Então você tem que ter as suas tendas. Paulo tinha tenda. Por quê? Porque quando alguém me chamar e essa igreja não tiver condições, pelo menos de ofertar, mas pelo menos pagar minhas passagens de avião, minha hospedagem, não tem direito, não tem assim aquela oferta para dar um evangelista, um pregador, mas pelo menos eu levo as minhas tendas. Eu levo os livros, harpa cristã, Bíblia, broche, óleo de azeite, gravata, cinto, camisa. Se quiser vender terno, você vende, sapato. Aí quando chegar lá, você apresenta as suas tendas, ou seja, os seus materiais. Coloca lá depois do culto, e lá você vai oferecer. Tem as suas tendas Por que você tem que ter tenda? Tem que ter as tendas, porque Paulo diz assim, Paulo diz assim, não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento. Então, não coloque impedimento para você não ir a uma igreja chamar e você colocar impedimento à pregação do evangelho. Então, por mais que a igreja não tenha condição de dar uma oferta a você, pelo menos colocar você numa casa, dar comida para você, atenda essa agenda, por favor, seja fidedigno, atenda essa agenda, pelo menos dando comida, estadia. Eu coloco você numa casa, numa pousada, numa chácara, ou até no hotel, 4 estrelas, 3 estrelas, não sei. Coloque você, por mais que a igreja te chame para pregar num congresso, numa cruzada, atenda, não coloque impedimento ao evangelho. Leve suas tendas, leve os seus materiais, lá você apresenta, para você não estar sendo escravo também de ofertas da igreja. Tá bom, meu pastor? Aí você viver do evangelho é bíblico. Ordenou o Senhor que prega o evangelho, viva do evangelho. Você que é pregador, levante sua cabeça. Se Deus te chamou, Ele vai te honrar. Amém? Em nome de Jesus.